Quem são os anjos? Estamos aí na terceira parte do nosso livro aqui sobre batalha espiritual, né? Quem são os anjos? Os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para fazer sua vontade aqui na terra através dos escolhidos do Senhor. Em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz: não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação? O título anjo significa o quê? Mensageiro. Então, a origem dos anjos. Os anjos foram criados por Deus. Em Salmos 148, versículo 2 e 5 diz: louvai todos os seus anjos, louvai todas as suas legiões celestes, louvai o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16 diz: pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, todos os anjos eram justos e santos quando foram originalmente criados por Deus. Então, eles adoravam e serviam ao único Deus verdadeiro. Depois, alguns anjos se rebelaram contra Deus e perderam sua posição como os anjos. Então, eles se converteram em uma força do mal chamado demônios. Existe agora duas classes de anjos: anjos bons, que são o tema, né, disso que eu estou falando, e os anjos e os anjos malignos, que são demônios, os quais serão tratados aqui, do que eu irei falar aqui sobre eles. A organização dos anjos é interessante, né, irmãos? A organização dos anjos, os anjos do bem têm sido organizados por Deus em uma ordem especial. A Bíblia não revela os detalhes dessa ordem, porém indica essa organização. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 16, né? Você pode estar lendo aí na sua Bíblia. E em Efésios, capítulo 3, 10, você pode também estar lendo aí na sua Bíblia. Então, a organização do mundo invisível é descrita aqui em termos de tronos, domínios, principados e potestades. Não nós são dados detalhes. Não são dados detalhes dessa estrutura. Então, você pode aprender depois, né, como Satanás tem imitado esta organização em sua própria estrutura de forças malignas. Então, a classificação dos anjos. Existe literalmente multidões de anjos. Em Lucas capítulo 2, versículo 13 e 15, você pode ler na sua Bíblia, os quais são aparentemente classificados conforme os deveres que cumprem. Então, estas são as principais classificações dos anjos. Primeiro, mensageiros. Esse tipo de anjo é provavelmente maior número. Estes são os que compõem o grupo inumerável visualizado por Daniel. Daniel capítulo 7, versículo 10, você pode ler na sua Bíblia aí. Que levam adiante a vontade de Deus no céu e na terra. Então, esse grupo, que normalmente se relaciona com o crente em termos da guerra espiritual, eles interpretam a vontade de Deus, protegem, proporciona direção, traz resposta de oração, anunciam, advertem, instrui e levam juízo, ânimo, sustentam, libertam, intercedem a favor dos crentes. Agora, os anjos eleitos. Somente uma referência é dada para os anjos eleitos, que está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21. Você pode ler na sua Bíblia, tá?
Não existe informação adicional dada sobre este grupo, tá, irmãos? Agora, os querubins. Existe classe de anjos, aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 3, versículo 24. Você pode ler na sua Bíblia. Então, são também mencionados como parte da Arca da Aliança. Êxodo capítulo 25, versículo 18 e 22. Você pode ler na sua Bíblia. Ezequiel menciona estes seres e o descreve como tendo 4 aparências: o rosto de leão, de boi, de homem e de águia. Ezequiel capítulo 1, versículo 13 e 28. Ezequiel capítulo 10, versículo 22. Leia aí na sua Bíblia. Dê uma pausa no vídeo e leia esses versículos que eu acabei de citar. O simbolismo do querubim sugere que eles são seres viventes que rodeiam o trono de Deus e está em Apocalipse capítulo 4, versículo 6. Você pode ler na sua Bíblia. Parece que eles são a ordem mais alta dos anjos, os arcanjos de Deus. Já os serafins, este grupo é mencionado em Isaías capítulo 6, versículo 2 e 6. Então, a sua posição é por cima do trono de Deus, em contraste com a posição dos querubins que rodeiam seu trono. Então, o dever desses anjos aparecem se liderar a adoração a Deus no céu. Agora, seres viventes como nós. Seres viventes. Este grupo de anjos é mencionado em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, Apocalipse 8, versículos 5 e 6. Então, este título apresenta estes anjos como manifestando a plenitude da vida divina, cujo ministério principal parece ser a adoração a Deus. Agora, os anjos individuais, em adição à diferença classificações de anjos, existem alguns anjos individuais mencionados por seu nome na Bíblia, né? Miguel, o arcanjo, é mencionado por seu nome em Daniel capítulo 10, versículo 13, em Daniel capítulo 21, versículo 12, né? E 1. Judas, versículo 9, você pode ler na sua Bíblia. Apocalipse capítulo 12, versículo 7, pode ler aí na sua Bíblia. Então, ele é o único anjo chamado de arcanjo e apresentando como se tendo comandado sobre um exército de anjos. Ele comanda um exército de anjos de guerra. Agora, em Apocalipse capítulo 12, versículo 7, como eu falei para você, você pode ler na sua Bíblia. E é dito que esse é o príncipe do povo de Israel em Daniel, capítulo 10, versículo 13 e versículo 21, Daniel capítulo 12, versículo 1. Agora, o Gabriel, o significado de seu nome é poderoso. É mencionado em Daniel capítulo 8, versículo 16, Daniel capítulo 9, versículo 21. E em Lucas capítulo 1, versículo 19 e 26, você pode ler na sua Bíblia. Então, ele sempre é comissionado para entregar uma mensagem importante da parte de Deus. Foi Gabriel que interpretou a visão de Daniel, né, lá em Daniel. E quem anunciou o nascimento de João e de Jesus está em Lucas capítulo 1, versículo 19 e 26. Eu já vi o anjo Gabriel. Ele é lindo, irmão. Lindo, 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 lindo. Lindo. Mas só que a baixa estatura, a estatura dele é pequena, não é grande. Miguel eu nunca vi, mas as pessoas já viram e diz que ele é grande. Agora, Gabriel eu vi, para a glória de Deus, eu vi com o olho aberto, o anjo Gabriel. Ele deve ter 1,70 m ou 1,69 m, por aí assim. Não sei quanto ele mede, mas a estatura dele é menor. Mas ele é lindo, irmão, lindo, os olhos lindo, cabelo grande, nossa, cabelo louro, os olhos bem azul, assim, quase meio verdeado. Ai, é coisa linda, linda de Jesus.
Grupo especiais de anjos. A Bíblia menciona grupos especiais de anjos, além desses acima que incluí. Tem o anjo das 7 igrejas, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Tem 4 anjos que controlam os ventos, que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 7. Tem 7 anjos que estão diante de Deus, Apocalipse 8, versículo 2. 7 anjos que administram as 7 últimas pragas, em Apocalipse capítulo 15, versículo 1 e 7. 24 anciões, estes podem ser seres angelicais, Apocalipse capítulo 4, versículo 5. Os atributos dos anjos. Você recordará o capítulo anterior que os atributos são características da personalidade ou as características de um indivíduo, os anjos. Eu vou falar o nome, algumas coisas, alguns nomes, né, os atributos dos anjos. Eu vou falar os capítulos e os versículos. Você vai dando pausa no vídeo e vai examinando aí na Bíblia, tá? São espíritos, Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Segundo ponto, não possui sexo. Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 36. Terceiro ponto, são imortais. Mateus, capítulo 22, versículo 28 e 30. Possui tantas formas visíveis como invisíveis. Números, capítulo 22, versículo 22 e 35. Aparecem com a semelhança da forma humana. Gênesis, capítulo 19, versículo 1 e 22. Gênesis, capítulo 18, versículo 2, 4 e 8. Possui emoções. Lucas, capítulo 15, versículo 1 e 10. Anjos se alegram. Possui apetite. Gênesis, capítulo 18, versículo 8. São seres glorificados. Lucas, capítulo 9, versículo 6. São inteligentes. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 14 e 20. São doces. Judas 9. São poderosos. Salmo 103, versículo 20. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 11. Não tem necessidade de descansar. Apocalipse, capítulo 4, versículo 8. Viajam a velocidade incríveis. Apocalipse, capítulo 8, versículo 13 e Apocalipse, capítulo 9, versículo 1. Falam em idiomas. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. São inumeráveis. Lucas, capítulo 2, versículo 13. Hebreus, capítulo 12, versículo 22. Salmos, capítulo 28. Capítulo 68, versículo 17, Marcos, capítulo 1, versículo 13, Apocalipse, capítulo 5, versículo 19. São imortais. Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 36. Não se cansam e nem têm filhos. Lucas, capítulo 20, versículo 34 e 27. São obedientes. Salmo 103, versículo 20. São santos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 10. Apocalipse, capítulo 14, versículo 10. Marcos, capítulo 8, versículo 38. São reverentes. Sua atividade mais importante é adorar a Deus. Neemias, capítulo 9, versículo 6. Filipenses, capítulo 2, versículo 9 e 11. Hebreus, capítulo 1, versículo 6. Então, sua esfera de atividade. Os anjos são ativos tanto no céu como na terra. A fonte de seu poder está garantida por Deus e governada por Ele. Ele tem acesso à presença de Deus no céu. A Bíblia diz em Mateus 18, 10.
Vede, não desprezei a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos no céu veem intensamente a face de meu Pai Celeste. Também são ativos na terra, e isso está documentado pelos variados ministérios e aparições dos anjos às pessoas que estão registrados na Bíblia. O ministério dos anjos. Os anjos ministram em muitas formas, tanto no céu como na terra. Busque cada um das seguintes referências em sua Bíblia. Na medida em que você estuda estes versículos, você entenderá a importância dos anjos na guerra espiritual. Então, os ministérios dos anjos no céu incluem adoração, Apocalipse capítulo 4, versículo 8, Apocalipse capítulo 5, versículo 11, Isaías capítulo 6, versículo 3, Salmo 103, versículo 11, né? Permanece prontos para fazer a vontade de Deus, ministra aos santos que morrem em Cristo Jesus, representam as crianças de uma maneira especial, regozijam-se por aqueles que aceitam o Evangelho. O ministério dos anjos na terra inclui governar nações, ministrar aos crentes nas tentações, fortalecer aos crentes, interpretar a vontade de Deus para os homens, guiar aos crentes, trazer juízo sobre indivíduos ou nações, trazer resposta à oração, anunciar, advertir, instruir, animar, revelar, sustentar, preservar, proteger, libertar, destruir, interceder. As atividades futuras dos anjos incluirão participar da vinda de Jesus, reunir os escolhidos, advertir e pregar durante a tribulação, separar aos justos dos injustos, atar Satanás, os anjos e a guerra espiritual. Os anjos mensageiros são os que usualmente se relacionam com o crente em termos de guerra espiritual. Então, eles interpretam a vontade de Deus, protege, provém direção, traz resposta às orações, anuncia, advertem, instrui, traz juízo, animam, sustentam, libertam, intercedem a favor dos crentes na batalha. Muitos crentes não têm se aproveitado da ajuda disponível da parte dos anjos porque não têm sido ensinados com relação à sua função na guerra espiritual. Eles são espíritos ministradores e podem ministrar para você assim como por você. Você pode pedir a Deus que envie anjos para ajudá-lo na batalha. O rei Davi fez isso, ele orou. Em Salmo 35, versículos 5 e 6. Sejam como a palha a léu do vento, impelindo os anjos do Senhor, torna-se o caminho tenebroso, escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Leia o seguinte registro bíblico da participação dos anjos na guerra contra o inimigo. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. 2 Crônica 32, versículo 21. Isaías 37, versículo 36. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Então, advertências importantes. Os anjos são seres santos com importantes ministérios a favor dos crentes. Eles são parte das forças espirituais do bem, assim como a Trindade de Deus, mas a Bíblia nos dá alguma advertência com respeito aos anjos: não adorá-los. Você não deve adorar anjos. A Bíblia diz em Colossenses capítulo 2, versículo 18: ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade em culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuando-se em motivo algum na sua mente carnal. Então tome cuidado. O anjo do Senhor me deu uma visão. Tome cuidado, viu? O anjo do Senhor me arrebatou. Leia a Bíblia. Rejeitar os anjos que pregam outro evangelho.
Algumas pessoas têm declarado que já viram anjos que lhe deram novas revelações, contrárias à palavra escrita de Deus. Movimentos religiosos inteiros e têm sido fundados com base em tais revelações falsas. A Bíblia adverte isso, irmão. Cuidado com esse negócio, eu vou botar a mão na tua cabeça, tu vai ser arrebatado. Toma cuidado. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós, ou mesmo anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vós temos pregado, seja anátema. Quem está dando a doutrina para essa igreja não é o Espírito Santo, são os anjos. Então toma cuidado, viu? Toma cuidado se você ouvir uma igreja dizendo assim, é os anjos do Senhor que está dando a doutrina para essa igreja. Toma cuidado, que é espírito do engano. Então você tem que escutar o homem, um anjo ou qualquer outro ser que lhe guie em sentido contrário à palavra de Deus. Como você aprenderá logo nessas coisas que eu estou falando, uma das principais estratégias de Satanás é o engano. A Bíblia adverte isso. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. Não provocar os anjos. Leia a história de Balaão em Números capítulo 20, Números 22. Números 22. O profeta que atuou em desobediência a Deus, você notará que o anjo do Senhor se opôs a ele. Quando você é desobediente a Deus, os anjos podem se opuser a você. Você está pelejando na luta, mas não será guerra contra o inimigo. Seja cuidadoso para não provocar os anjos de Deus. Eclesiastes capítulo 5, versículo 1 e 6. Você pode ler na sua Bíblia, tá? Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima.